Tu quer ter um lavabo lindo, mas tá aí sem grana pra investir pesado? No vídeo de hoje a gente vai fazer um tour pelo meu lavabo, onde aqui eu tenho várias ideias pra tu ter um lavabo super diferentão e com pouco investimento. Eu vou te contar que eu tenho um caso de amor aqui pelo meu lavabo. Claro, muito porque eu gosto do projeto dele em si, mas muito porque eu acho incrível a transformação de ter recebido o banheiro desse jeito aqui, manter tudo que veio nele, né, da construtora, e transformar nesse banheiro diferentão aqui. Então, antes de eu te passar todas essas dicas e todas essas ideias que tu pode aplicar tranquilamente aí na tua casa, não esquece de te inscrever no canal e ativar a sinetinha para receber notificação sempre que entrar vídeo novo no ar. Sempre quando eu pensava no projeto do meu lavabo, gostos, né, eu sempre idealizei ele um projeto escuro. Nunca passou pela minha cabeça fazer um lavabo claro. E aí, quando eu recebi o apartamento, o banheiro veio desse jeito aqui. Veio com esse piso cerâmico branco, revestimento dentro do box só, as outras paredes eram pintura, esse tampo de mármore branco, essa cuba, esse misturador e, claro, o vaso sanitário. Aí tu olha pra tudo isso, tudo claro, pensa no teu sonho do lavabo escuro e daí tu faz o quê? Vou tacar fogo em tudo, né? Explode esse banheiro e começa tudo de novo. Só que aí, meu amor, a gente vai pra planilha de orçamentos, né? Começa a listar tudo ali. E se dá conta de que, né, tem um apartamento inteiro pra reformar e jogar tudo isso no lixo não era opção. Então pensei comigo, vou ficar com tudo e eu que lute pra fazer um banheiro diferentão mesmo assim. Dito isso, então vamos por partes. Primeiro ponto, o piso. Eu já declarei minha irritação por esse piso num outro vídeo que eu fiz aqui pro canal. Se tu não assistiu ainda, vou deixar o card aqui em cima pra tu ir lá assistir. Mas enfim, é um piso, uma cerâmica branca, tem um rejunte largo que eu odeio e ele, por ser branco, qualquer sujeirinha que cai já aparece. É um piso ruim, tá? Mas decidi manter, então vamos conviver com ele. Mas eu tinha uma grande vantagem aqui, que o revestimento de parede vinha só dentro do box, o resto das paredes pintadas. E aí pensei o quê? Com o meu sonho lá de ter o lavabo escuro. Tasquei um preto em tudo que sobrou, meu amigo. Deixa só o piso e essa parte dentro do box branco, o resto é preto. Na verdade até nem é preto, é uma tinta grafite, é um cinza bem escuro, quase preto, que eu adoro. E aí pintei parede, pintei forro, pintei a porta e ainda levei essa tinta pra fora do meu lavabo. O meu lavabo, olhando aqui da sala, ele forma um volume, né, na sala. E aí eu adoro essa solução porque eu demarquei todo o volume dele e ainda tem a grande facilidade que aqui no meu apartamento tem duas portas só, é a porta do meu quarto e a porta do lavabo. E aí quando a visita te pergunta, querida, posso usar teu banheiro? Tu diz, claro, meu amor, vai ali, é ali na portinha preta. Eu acho que traz toda uma unidade daquele volume como um todo e eu adoro essa solução. Resumindo então, o primeiro ponto, tinta em todas as paredes que sobraram, já deram todo esse pretume que eu queria e não poderia ser mais econômico, né? Só tinta mesmo e já deu um super efeito. Segundo ponto, o chuveiro. Eu tenho dois banheiros aqui no meu apartamento. Um é o meu banheiro da suíte, que eu uso no dia a dia, e o outro é esse meu banheiro social. E aí ele tem chuveiro e eu quis manter o chuveiro para ter uma opção extra aqui no apartamento, se viesse alguém dormir aqui, enfim. E aí o que tu faz se tu quer ter o banheiro com mais cara de lavabo? O que tu faz com esse chuveiro, né? Aí pensei, na verdade a grande problemática não é o chuveiro em si, a grande problemática é o box. Se eu tivesse colocado um box daqueles comuns de vidro com portinha de correr, ia ter estragado completamente o meu banheiro. Então eu desenhei esse modelo, ele não é nenhum modelo pronto no mercado, eu mesma desenhei, mandei fazer sob medida, mas ele tem toda uma carinha de cabine que eu adoro e aqui tem várias questões que eu quero te falar. Primeira delas, eu fiz ele da mureta até o forro, acho que deu todo um charme. Se eu tivesse seguido a altura padrão de box, que é 1,90, acho que não ia ficar tão legal como ficou, porque assim eu fechei completamente essa parte do chuveiro. Eu projetei ele então todo com uma estrutura metálica pintada de preto fosco e
fiz esse quadriculado e apliquei nesses miolos um vidro decorativo, que é um vidro pontilhado, que ele tem a função desse esconde e mostra. Eu queria deixar o mais camuflado possível dentro do box para dar uma escondida nesse revestimento que eu não gosto tanto, mas ao mesmo tempo, como ele é do piso ao teto, eu não queria que a pessoa que fosse tomar banho se sentisse sufocada, enclausurada. Então ele tem uma certa transparência que te deixa um pouco mais confortável ali dentro, mas ele tem esse trabalhado que faz esse jogo de esconde e mostra, que é o que eu queria. E um segundo ponto é que eu não tenho janela aqui no meu banheiro. E aí, fazendo o box do piso ao teto, como é que tu faz, né? Com o bafinho ali, a pessoa morre sufocada no bafo do chuveiro, né? E aí, então, eu peguei esse último quadrado mais de cima e deixei sem vidro. Assim tem ventilação, mas a estética que eu queria dele ir do piso ao teto se manteve e tá tudo resolvido. Ah, e uma coisa bem legal de comentar, eu fiz ele com portinha de abrir, porque quando ele estivesse fechado, eu queria que ele tivesse essa visual mais lisa e reta. E quando tu tem uma porta de correr, ela tem que ficar com as folhas aqui transpassadas e a visual não fica tão legal assim. Resumo do ponto 2, então, aqui não teve economia nenhuma, muito pelo contrário, um box comum custaria metade do preço no mínimo desse meu box, mas eu realmente escolhi investir porque eu acho que é um dos pontos mais importantes no meu lavabo, e aí por isso que é bom ter um projeto bem pensado, né, para tu conseguir pontuar certinho o que realmente vai fazer toda a diferença no teu projeto e o que de fato não precisa investir, pode ser substituído por uma outra coisa que vai fazer um efeito parecido e não vai perder na estética toda do projeto. Ponto número 3. Fiz certo? Fiz. Apoio para colocar shampoo. Bom, mesmo não sendo meu banheiro do dia a dia, eu queria, se alguém viesse usar, que tivesse ali um apoio para colocar shampoo. E eu adoro nicho para shampoo, esses nichos embutidos, já fizemos em diversos projetos, eu acho incrível. Só que aqui eu tinha duas problemáticas na verdade. Uma delas é que, como eu ia manter todo o revestimento dentro do box, quebrar uma parede e ficar abrindo buraco ali não seria o caso, né? E segunda, a questão financeira também, porque não sai barato fazer um box. Errou! Eu ia ter o custo de mão de obra para abrir o buraco, o custo de revestir ele, enfim. E aí eu optei por fazer essa prateleira em triângulo, porque daí tu tem um baita de um espaço ali para colocar todos os teus shampoos. Se tu precisar de mais espaço, pode fazer inclusive em 2 alturas. Tu tem uma superfície lisa, porque eu odeio aqueles acessórios de colocar shampoo que tem metal e tem prateleirinha de vidro e não sei o que. Acho um acúmulo de sujeira aquilo, não acho prático e muito menos bonito. E ela sendo em triângulo, não atrapalha em nada a circulação dentro do box. Eu consigo abrir a porta aqui tranquilamente e consigo facilmente circular aqui dentro do box. Então eu acho ela ótima. E eu escolhi essa mesma pedra que já estava na bancada existente para, né, fazer um conjunto das coisas. E acho que ela fechou super bem, o revestimento ali já era branco, então ela ficou bem camuflada e super funcional. Ah, e uma dica bem legal, quando tu for fazer a instalação da prateleira, pede pro instalador fazer ela levemente inclinada. É assim, é uma questão mínima, tu não percebe que ela tá inclinada, mas já ajuda a escoar. Se cair alguma água ali na prateleira, ela já escorre para baixo e não fica a água nunca encostada ali em cima dela. É super prático. Resumo do terceiro ponto, então, coloquei uma prateleira ao invés de um nicho para shampoo, que ficou super funcional, ficou bonito e ainda foi bem mais econômico. Quarto ponto, o armário. Tem muita gente que não faz armário em lavabo e tá tudo certo, porque de fato, como não é um banheiro funcional, tu não precisa ter lugar para guardar coisas, né? Só que aqui no meu apartamento eu optei por aqui fazer um armário pensando em guardar toda a parte de rouparia. Eu não tenho muitas toalhas e muitos lençóis, então só esse armarinho aqui já me ajuda a guardar. E ainda deixo também estoque de banheiro, né? Papel higiênico extra, sabonete, enfim, fica tudo aqui. Aí pensando nisso, fiz um armário super simples, ele é um armário de 2 portas de abrir mesmo, com uma prateleira interna, e aí eu consigo acomodar todas essas coisas que eu queria. Trouxe de novo o preto que eu queria pra cá, fiz ele nessa melamina, que parece uma madeira ebanizada preta, eu acho ela super bonita. A bancada de pedra, como tu já sabe, eu mantive a que veio da construtora, é esse mármore branco,
E esse misturador aqui, eu não acho ele nada bonito, acho ele bem feio, por sinal. Queria colocar um preto fosco, com a bica um pouco mais alta, ia ficar lindo, mas no fim não troquei. Quem sabe um dia eu até troco. Resumo do ponto 4, então, uma marcenaria super simples, com material econômico, que é a melamina, e o resto mantive o que veio. Esqueci. Quinto ponto, espelhão. A gente acha super importante colocar armário aéreo em banheiro funcional, porque enfim, né, pra guardar ali os potinhos todos que a gente precisa, desodorante, hidratante. No meu banheiro do dia a dia eu inclusive tenho, só que aqui no lavabo não precisava. Então eu peguei toda a extensão que eu tinha de parede a parede, do tampo de pedra até o forro, e coloquei um espelhão maior que eu podia. E aí com isso temos vários pontos. Primeiro deles, ampliar o espaço. Já sabemos que quando a gente coloca um espelho desse jeito e quando forra um grande pedaço da parede, acaba ampliando bastante o espaço. 2, é ótimo ter um espelhão ali pra se olhar, né, e fazer aquela selfie e tal, adoro. E terceiro, ele reflete toda a parede decorativa que eu tenho aqui nas costas. Ele duplica toda essa decoração que eu tenho no lavabo. Aí, uma coisa bem importante de te comentar, por ele não ter moldura e tal, tu poderia achar, só tá com o espelho ali colado direto na parede e não tem problema nenhum. Não, sempre faz uma base de marcenaria do tamanho do espelho, ela vai ficar camuflada ali atrás, mas ela tem 2 papéis bem importantes. Primeiro, se tu coloca o espelho direto na parede, às vezes a parede tem alguma irregularidade, e aí pode ser que ele quebre facilmente por não estar em contato com toda a superfície do fundo. E outro motivo é que se tiver alguma umidade na parede, não vai passar direto pro teu espelho. Sabe quando o espelho fica com aquela cara que parece que tá enferrujado? É porque passou alguma umidade. Então com essa base de marcenaria, tu resolve esses 2 problemas e esquece desse espelhão ali, só usufrui dele. Resumo do quinto ponto, então, espelhão já dá um super efeito. Vamos lá. Sexto ponto, iluminação. Normalmente em lavabos a gente programa 2 tipos de iluminação. Um é a iluminação geral e o outro uma iluminação mais decorativa. Aqui no meu projeto, a geral, eu resolvi com esses pontos aqui, esses 4? Com esses 4 pontos de embutido de dicróica, um dentro do box e mais 3 aqui banhando essa parede decorativa dos quadros. E isso já me dá uma super iluminada. Quando eu realmente preciso de luz, é só ligar e tô resolvida. Mas no dia a dia eu uso muito pouco essa iluminação porque eu tenho uma iluminação decorativa. E isso que eu tenho aqui é muito simples. São tubulares de LED de 1,20 de comprimento com adesivagem colorida ao redor delas. É isso. E aí cada uma delas é de uma cor, porque na verdade isso aqui eu desmembrei de uma arte muito maior, com muito mais lâmpadas, que a gente fez pro nosso ambiente da casa cor. Olha que linda que tava isso aqui. E isso na verdade não é, a gente não pegou e adesivou cada lâmpada com uma cor aleatória. A gente pegou uma arte da Daliana Matana, que era de luz em movimento, e aí a gente imprimiu essa foto e aplicou nas lâmpadas na sequência certinha. Não ficou incrível? Eu amo essa arte. E aí peguei 4 lâmpadas dessa pra mim e apliquei aqui no meu lavabo. Quando tu faz foto, predomina a luz vermelha, então fica com uma cara meio de inferninho. E aí quando eu sei que eu vou receber visita, eu já deixo só essa luzinha ligada com a porta meio entreaberta, que já desperta uma curiosidade do que tem ali dentro, né? E isso é uma super dica pra tu ter no teu lavabo. A gente adora programar esse tipo de iluminação, porque de fato o lavabo não precisa de uma luz, né? Uau, assim, super abundante para as tarefas que a gente faz nele. Então dá pra ter uma luzinha mais gostosinha, assim, mais confortável para esses momentos. Aí, muito importante, se tu quiser aplicar na tua casa essa solução aqui das tubulares no espelho, tu tem que prever 3 furos nesse espelho. O primeiro deles é para passar a fiação, no meu caso eu deixei lá em cima, que eu achei que ficava mais discreto, e mais 2 para colocar essas abraçadeiras, que são o que fixam a lâmpada. Isso tem que ser previsto antes de encomendar o espelho e passado certinho a posição de cada ponto. Resumo da solução 6, então, eu tenho uma iluminação
iluminação super de efeito e não tive que investir em nenhuma luminária decorativa, nem cara nem barata, né? Na verdade é só as lâmpadas com adesivagem mais econômico impossível e eu tenho um efeito que eu amo aqui dentro. Meu Deus. Ai, até me engasguei. Sétimo e último ponto, que é essa parte mais decorativa do meu lavabo. E daí eu vou te dizer que essa parede aqui, no primeiro projeto do meu lavabo, tinha um grafite. Eu tinha a ideia de colocar um rosto bem grande e ia ficar super massa. Cheguei até a orçar com um artista aqui de Porto Alegre. Só que aí, desencaixotando as coisas, eu comecei a ver um monte de gravura que eu já tinha comprado em viagem. E mais do que isso, eu sou muito de guardar coisinhas, né? E aí eu comecei a botar pra fora umas coisas que não necessariamente eram gravuras, né, de quadro e tal, mas umas lembranças que podiam virar quadros. Daí eu achei esse mapa, que foi da minha primeira viagem a Paris. Foi uma viagem incrível que eu fiz só eu e a minha irmã. A gente passou 15 dias lá, foi super especial. E na época a gente não tinha acesso à internet quando viajava assim pra fora. Então o mapa realmente foi muito utilizado. E do jeito que ele tá, eu coloquei ele aqui. Ele tá rasgadinho, ele tem circulado os lugares que a gente queria visitar. Ele tá usado e tá cheio de memória e é a parte que eu mais adoro nele. E um outro item que, se não tivesse aqui nessa parede, estaria dentro de uma caixa de recordações que eu não ia mexer nunca, é esse bottom aqui da primeira vez que eu fui pra Disney. Eu tinha 14 anos, foi aquela viagem assim, sonho. Daí eu encontrei ele e pensei, o que eu faço com isso, né? Ele é tão pequenininho. E aí eu coloquei ele então nessa redoma de acrílico que faz uma proteção, porque ele é de papel. Talvez se tivesse deixado ele à mostra aqui, iria danificar com o tempo. E ainda dá uma aumentada nele, faz ele aparecer um pouco mais ali na parede. E ainda dá essa conotação de redoma, assim, de ser alguma coisa, uma relíquia, uma coisa importante que eu adoro. E para destacar todas essas gravuras e coisas que eu tenho aqui, eu trouxe várias molduras pretas, porque delas meio que somem na parede, que também é escura, e destacam ainda mais os pôsteres e as coisinhas que eu queria mostrar mesmo. E o que eu mais amo nessa minha parede é que eu coloquei as coisas que eu tinha e ficou espaço para colocar muito mais. Com certeza eu vou viajar muito mais nessa vida, vou comprar muito mais gravura, vou ter muito mais lembranças para colocar aqui. E ela tá aí cheia de espaço pra eu ir preenchendo. Inclusive, de quando a gente fez as fotos do meu AP até hoje, eu já adicionei algumas coisinhas novas. E o último foi da minha última viagem, que foi pra Milão, que eu trouxe esse pratinho da Celeste, que eu amo de paixão. E acho que fez todo sentido e me traz uma lembrança de uma viagem que eu respirei design todos os dias que eu fiquei lá. E foi incrível. Resumindo, ponto 7... Seja criativo e coloque um toque da tua personalidade nessa parte mais decorativa do lavabo. Tenho certeza que tu vai arrasar. E aí, gostou do meu lavabo tanto quanto eu? Se curtiu esse vídeo, já deixa o teu like e deixa aqui nos comentários qual desses 7 pontos que eu te mostrei que tu achou mais legal e que te inspirou pra fazer aí na tua casa também. Um super beijo e até o próximo vídeo. Minha bancada aqui com água, né, para não se engasgar de tanto que fala, notebook com um roteiro, e aqui temos um carrinho de home office, em cima uma mesinha auxiliar, mais uma fruteira e mais um potinho de álcool gel. Por quê? Porque o meu celular estava apoiado aqui, meu amor. Não tinha altura suficiente, a gente foi empoleirando tudo que tinha em casa.